Irmãos, eu quero convidar aqui à frente agora o pastor Mário. O pastor Mário vai apresentar, é claro, sua esposa, a pastora, e também sua família, seu filho, sua nora. E eu quero, irmãos, com grande alegria, apresentá-lo. Ele é pastor, um dos pastores da Igreja Batista da Lagoinha, especificamente trabalha no Ministério Restaurando Vidas, é um dos ministérios da igreja que trabalha com a restauração de vidas. A Estância Paraíso, eu creio que os irmãos já ouviram falar, e tantos trabalhos interessantes, eu mesmo já fui em 2, e muitas pessoas aqui da igreja, um número bom de pessoas já estiveram lá também, e foram grandemente abençoados ali, e hoje nós temos o privilégio de termos aqui conosco o pastor Mário. Ele atua em tempo integral no Ministério Restaurando Vidas, juntamente com a pastora Zenete. E, é claro, o que eu esqueci pode complementar, é claro, de forma que nós possamos conhecê-lo ainda mais. Pastor, fique à vontade, cremos que o Senhor nos abençoará através da sua vida nessa noite. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar por ele? Meu Pai, muito obrigado pela vida do teu filho e por ter trazido ele aqui em segurança. Meu Deus, uma viagem um tanto cansativa, mas o teu servo chegou aqui na tua paz. Nós queremos pedir a tua mão poderosa sobre a vida dele, de forma que seja o teu nome exaltado e na nossa vida seja da mesma forma o teu poder estabelecido ainda mais. A tua palavra viva ministrada na medida da tua vontade. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pastor. Poder sentar, irmãos. Graça e paz, amados. Deus seja louvado, né? Por todo esse tempo que o Senhor tem já abençoado esta igreja, né? Está comigo aqui minha esposa, pastora Simone. Gostaria que elas colocassem de pé. Meu filho Lucas, minha nora ali, Amanda, e meu príncipe que está ali, o meu netinho, né? Eu sou avô já, glória a Deus, um avô babão, né? O Miguel, que tem aí estado conosco também. Então eu louvo ao Senhor pela minha família, e ainda ficou lá em Santa Catarina, né? Que é onde mora a minha filha, a Kelly, e meu genro Gabriel também. Então essa é a minha família, e nós somos gratos a Deus por esse momento, por essa oportunidade que nós, assim conhecemos o pastor Renato lá na Estância Paraíso, numa escola intensiva de intercessão, né? E ali nós nos conhecemos, nos comunicamos, e ele nos fez esse convite de estarmos aqui hoje e amanhã trazendo a palavra do Senhor à igreja, ao coração da igreja. E nós somos gratos a Deus por isso. Trazemos também um abraço da pastora Zenete a toda a igreja, ao pastor, a pastora Vanessa também, né? Que o Senhor possa continuar abençoando cada um de vocês aqui em nome de Jesus. Amém, queridos? Mas eu quero convidar você a ficar de pé nesta hora. Existe uma pessoa muito importante aqui. E foi por causa desta pessoa, né, que há 30 anos atrás, ou mais um pouquinho, como fez menção o pastor Renato aqui, esse trabalho se iniciou. Esse trabalho foi fundamentado por causa dessa pessoa, e ele continua aqui neste lugar. E eu queria convidar você a aplaudir essa pessoa chamada Jesus Cristo, a você exaltar o nome de Jesus, a você glorificar o nome de Jesus, aleluia, a você declarar que Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o nosso noivo, aleluia, Ele é o nosso amado, Ele é a raiz de Davi, aleluia, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, aleluia, Ele é o final de todas as coisas, Jesus Cristo Senhor. Você pode aplaudir glorificando o nome do Senhor, declarando palavras de honra, de glorificação ao nome dEle, que é eterno e vive para todos sempre, aleluia. Ele é a razão de eu estar aqui, Ele é a razão de você estar aqui, Ele é a razão de nós estarmos aqui, aleluia. Ele é o fundamento deste lugar. E nós convidamos, seja bem-vindo ainda mais, Senhor. Jesus, seja bem-vindo sobre este lugar, seja bem-vindo sobre esta família, seja bem-vindo sobre este bairro,
bairro, sobre essa cidade. Seja bem-vindo, Senhor. Nós te chamamos, ó Deus, e declaramos que este lugar é do Senhor, que este lugar é do Senhor, que a honra, que a glória, que o louvor, que o domínio, aleluia, se há alguma coisa nisso em louvor, seja dado ao Senhor, somente a Ele, aleluia, 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 aleluia. Jesus, nome sobre todos os nomes, aleluia, aleluia. Pode se assentar e dizer para o seu irmão que está aí do teu lado: Jesus está aqui. Ah, mas se eu ouvisse falando assim comigo, se eu estivesse aí do lado, alguém falasse: Jesus está aqui. Falei: será que está mesmo? Então fala com autoridade, com convicção de que Jesus está aí. Fala assim: Jesus está aqui, aleluia. Aleluia, Ele é o sustentador, sem Ele nada disso, Ele é a pedra angular está existindo, ou acontecendo, melhor dizendo. Sem Ele você não estaria aí, sem Ele nós não estaríamos aqui, sem Ele nós não estaríamos nos movendo. Ele é o nosso fôlego de vida, aleluia. Muitas vezes nós não damos importância ao ar que respiramos, ao fôlego de vida. Nós só damos importância a isso quando nós ficamos enfermos e corremos para o hospital. Aí nós clamamos: Jesus, por favor, me ajuda, me dá o fôlego de vida. Não é verdade? Quando ficamos um pouco mais resfriados, quando pegamos aí uma tosse mais forte, aí imediatamente nós corremos e dizemos: Jesus, me ajuda. Oxalá o Senhor traga no meu e no seu coração a convicção de uma adoração contínua ao Senhor, todos os dias, todos os momentos, 24 horas, declarando: Santo, 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 Santo é o Senhor, o Rei dos Exércitos, aleluia. A Ele seja honra, glória, louvor, adoração para sempre. Ele é a essência da minha e da sua vida. Aleluia, você crê nisso? Como é bom o nome de Jesus. Como é bom Jesus. Como Ele é lindo. Como Ele é lindo, como Ele é maravilhoso, né? É Jesus. É Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Ele está aqui. Se não fosse por Ele, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga a Israel, nós teríamos já sido consumidos, né? Teríamos já exterminado da face da terra, as trevas já teriam tomado conta de nós totalmente, já teria destruído nossos lares, né? Na verdade nós nem teríamos lares, seríamos pessoas aí lançadas à sorte, à mercê das situações. Mas Ele venceu na cruz do Calvário por mim e por você. Ele venceu na cruz do Calvário por mim e por você. Ele venceu e ressuscitou. E Ele é o Rei dos Reis. Aleluia, aleluia. Essa é a minha e a sua convicção. Essa é a convicção da igreja. Esta é a convicção que nós temos que ter ela, porque com isso nós combatemos as trevas, com isso nós combatemos todos os pilares que as trevas levantam, nesses dias tão tenebrosos, nesses dias tão difíceis, nesses dias de tanta opressão que as trevas vêm para cima da igreja. E quando nós falamos de igreja, nós não estamos falando desse templo lindo, maravilhoso, que vocês estão de parabéns, dessa estrutura, mas nós falamos desta igreja que está aí sentada, aleluia, desta igreja pequena, desta igreja grande, desta igreja, aleluia, que está aí sentada desde essa criancinha até o mais idoso que aqui está hoje. Esta é a igreja que o Senhor está dentro dela, habitando dentro dela, e Ele nos proporciona esse templo para nós nos reunirmos como igreja e adorarmos o nome dEle, aleluia, para que Ele continue sendo exaltado todo dia. E as trevas lutam para paralisar esta igreja. As trevas investem para paralisar e neutralizar esta igreja. Mas o Senhor nos dá arma, e nos dá arma de vitória.
o Senhor traz sobre nós a essência de nós podermos ter livre acesso para falarmos com Ele, para nos comunicarmos com Ele, para buscarmos a Tua face, para nos derramar diante dEle, e Ele gerar em nós os seus sonhos, os seus projetos, Ele gerar em nós os seus ideais, para que nós possamos continuar como a Sua noiva, avançando até o dia do encontro com Ele. O papel da igreja, o mover da igreja, para avançar, Deus não constituiu este lugar aqui, simplesmente porque há 30 e poucos anos, alguns irmãos se reuniram como essa equipe linda e maravilhosa que aqui estava, para que hoje nós chegássemos aqui, como o pastor falou, essas pessoas geraram, tiveram choros, tiveram lutas, né? Passaram por, cadê os irmãos que estavam aqui na frente? Choraram bastante, né? Ou não? Encheram várias talhas de água, de choro. Quantos clamores, quantos pensamentos dizendo: Deus, e agora, como vamos fazer? Tudo isso foi gerado. E agora, Deus levanta mais um exército, une mais força, traz vigor novo, para que possa gerar mais, e agora avançar mais, e conquistar mais, e tomar mais ainda o reino das trevas, tirando as pessoas de lá, arrebatando elas, trazendo elas para este lugar, para que elas possam também ter um encontro com o Senhor, para que haja paz sobre Israel, para que haja a manutenção da glória do Senhor sobre a sua igreja, os projetos e os sonhos de Deus sobre a sua igreja. E nós vemos algo tão específico dentro da palavra do Senhor, ali no Monte Carmelo, onde a palavra de Deus, em 1 Reis, capítulo 18, no versículo 41, fala sobre uma oração eficaz. A Bíblia é cheia de passagens que fala sobre orações, e orações eficazes. Orações de pessoas que tiveram convicção, que oraram e as coisas aconteceram. E este grupo que estava aqui, envolvido dentro de um sonho que Deus colocou ao coração deles, eles não se reuniram aqui simplesmente porque quiseram se reunir, porque tiveram vontade, não. O Espírito de Deus gerou sobre eles o desejo de se unirem como um corpo de Cristo e começarem a gerar e trazer hoje a existência disso daqui que não existia. Isso tudo foi gerado lá atrás, antes da fundação do mundo, e Deus encontrou nessas pessoas e outros tantos que não estiveram mais, que não estão mais aqui, mas Deus encontrou espaço para gerar neles, e através deles, isso viesse se materializar, para que eu e você hoje pudéssemos estar desfrutando desta bênção tão grande e maravilhosa. Estão entendendo, queridos? Você está entendendo onde Deus quer começar a te usar a partir de hoje? Se já não é usado, se já é, vai ser mais. E se não é, vai começar a ser usado. Deus precisa de você para continuar gerando os sonhos e os projetos que Ele tem para a sua igreja na face da terra. Você não está aqui, você não faz parte desse ministério, simplesmente por fazer. Simplesmente porque você não tinha opção em ir para um outro lugar, simplesmente porque você estava por aí e não tinha o que fazer, e você um dia passou aqui e entrou aqui neste lugar. Você não está aqui por isso, você está aqui porque Deus quer usar a tua vida para fazer, aleluia, com que o seu ventre, com que você, um homem e uma mulher de Deus, venha gerar os sonhos e os projetos do Senhor para esta humanidade que está aqui ao redor e ao derredor deste lugar. Então existe um projeto de Deus na tua vida. Existe um projeto definido de Deus. E eu preciso entender esse projeto.
Esta equipe maravilhosa, e depois dela, eles foram os pioneiros, mas eu sei que tantos outros que vocês estão aqui, foram fazendo parte desse projeto, para chegar neste lugar, e agora avançar muito mais, do que aquilo que vocês possam imaginar, e possam acreditar, porque Deus, Ele tem muito mais para derramar sobre a tua vida, mas Ele precisa de você, amém? Vira assim para o seu irmão e diz assim: Deus precisa de mim. Você achou que eu ia dizer para você falar para o irmão, né? Deus precisa de você, né? Aí ficava fácil demais, né? Nós temos lá dizer assim: Deus precisa de você, viu? Ó, na oração Deus precisa de você, viu? Ó, no evangelismo Deus precisa de você, viu? Ó, no dízimo da oferta Deus precisa de você. E não, Deus precisa de mim. Amém, queridos? Tem vasos disponíveis aqui nesta noite? Você está disponível a receber de Deus nesta noite? Para ser cheio do poder, da glória do Senhor, ainda mais sobre tua vida, aleluia, para ser frutos, aleluia, ou melhor, dar frutos daquilo que Deus tem para usar a sua vida, amém? Aleluia. Diz a palavra do Senhor: então disse Elias a Acabe: sobe, coma e beba, porque já se ouve ruído de abundante chuva. E subiu então Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cume do Carmelo, e encurvando-se para a terra, meteu-lhe o rosto entre os seus joelhos, e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Então ele subiu e olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta. E assim foi por 7 vezes. Nós vemos esta passagem de Elias, e todos nós conhecemos os versículos anteriores da grande batalha que houve ali no Carmelo. Os profetas de Baal e Elias, eles têm o período deles de adoração, eles têm o período deles das místicas, e nada acontece. Aleluia. Amém? Elias, vencido o tempo de Baal, dos profetas, Elias assume, restaura o altar, coloca o altar em dia e pede algo para Deus. Pede fogo. A Bíblia diz que Deus envia fogo, consome o altar, lambe a água, que era algo tão precioso para eles, porque já estavam numa seca. Existia uma grande seca que o próprio Elias tinha determinado através da boca de Deus, que haveria seca sobre eles. E ali ele pega, joga a água ali, e o fogo desce, consome toda aquela água, seca aquela água, consome o altar. Deus dá uma ordem a Elias e diz assim: sai atrás de todos eles, extermina todos eles, não fique um para contar a história. Porém, não é sobre isso que eu quero falar com você nesta noite. Eu quero falar sobre o gerar de Deus através da minha vida e da tua vida. O mover do gerar. Este mesmo homem que acaba uma batalha, que acaba de enfrentar os profetas, acaba de exterminar toda aquela situação, ele se encontra com o rei Acabe, disso dá uma ordem para Acabe, dizendo: olha, Acabe, sobe, coma e beba, porque já há um ruído, já há um barulho, já há movimentos de uma abundante chuva. Queridos, não estava chovendo em Israel. Não existia chuva, estava em seca, um período de escassez muito grande, por causa da situação do próprio Israel, da própria cidade, do próprio povo, que tinha pecado contra o Senhor. Há uma ordenança do Senhor, que então iria haver uma seca sobre aquele lugar. E nós, analisando a palavra de Deus, nós vemos que todas as vezes que o povo de Deus pecou, houve sequidão. O povo pecava, havia sequidão, o povo pecava e havia sequidão.
E agora então Elias chega diante de Acabe sem ter nada e diz para Acabe de uma forma: olha, vai correndo, vai se alimentar e vá para a tua casa, vai para o teu palácio, porque está vindo uma grande chuva. Eu já estou ouvindo o barulho de uma grande chuva. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que para eu e para você termos vitória nesse tempo de tanta escassez que existe, nesse tempo de tanta secura que existe, nesse tempo de tanta dificuldade que existe sobre o Brasil e sobre o mundo que está vindo aí, devido tanto pecado das nossas autoridades, devido tanta sujeira da nossa autoridade, o Brasil está passando por um período de grande seca. As igrejas estão sofrendo, o povo está sofrendo, a nação está sofrendo, mas Deus tem profeta dele levantado no meio da sua igreja e no meio da sua nação, que sou eu e é você. E diante dessa situação toda, eu e você precisamos nos posicionar e entender os passos que Deus quer usar na nossa vida para que haja chuva abundante sobre nós e sobre a nação novamente. A palavra do Senhor diz lá em 2 Crônicas 7,14, que se você que somos chamados povo dele, nos humilharmos, deixarmos os nossos pecados, deixarmos os nossos caminhos, deixarmos as nossas práticas pecaminosas, nos humilharmos, nos convertermos e vivermos uma verdadeira intimidade com Deus, o Senhor, ele vem sarar a nossa terra, perdoa os nossos pecados e faz cair sobre nós uma abundante chuva, aleluia. Nós temos falado sobre isso, sabe por quê? Trazendo agora para o nosso pessoal. Será que a minha terra, será que a tua terra não está vivendo um tempo de escassez? Nós temos visto a igreja sofrer isso. Outrora era somente do lado de fora, e aí nós chamávamos as pessoas para entrar para o lado de dentro, porque do lado de dentro tinha chuva, do lado de dentro não tinha escassez. Mas o que nós temos visto nesses últimos anos é que parece que essa escassez entrou para dentro das igrejas. Elas entraram porta adentro, elas entraram janelas adentro, elas entraram e elas estão vivendo dentro das igrejas, dentro da minha casa, dentro da tua casa, dentro das nossas casas. Entrou um período de escassez muito grande. Amém ou não? Ou você não está passando, ou não tem passado por isso? E se nós formos falar e nomear essa escassez, nós poderíamos dar N nomes. As finanças, as emoções, a saúde, os vícios. Ela entrou para dentro da igreja, e hoje, olhando num contexto geral da igreja de Cristo, nós nunca vimos em outro tempo uma escassez tão grande. Homens e mulheres de Deus que têm vivido um tempo de grande escassez. Igrejas, pastores que vivem dentro dos gabinetes, ali aconselhando, orientando, discipulando, visitando, trabalhando, orando, intercedendo pela vida de tantas pessoas. O número de pessoas que estão vivendo isso triplicou hoje dentro das igrejas. E a igreja não teve um crescimento 3, 4 vezes maiores. Porque poderia dizer, não, mas a igreja hoje era de 200 membros, hoje está em 600, então automaticamente multiplicou também os problemas. Não, pelo contrário, a igreja era de 200, está com 180, 150, e os problemas triplicaram. Mas o que fazer então para sair dessa situação? O que nós temos que fazer? Quais são os papéis que nós devemos nos posicionar e andar dentro dessa verdade? A primeira coisa que nós vemos aqui na atitude do profeta Elias, depois desta batalha, depois desta guerra, querido, ele chega diante de Acabe e ele diz, pode subir e pode se preparar porque está vindo chuva. Este é o momento que eu e você devemos mais acreditar naquilo que nós oramos. E nós temos visto hoje uma igreja que ora muito, mas acredita pouco. Amém?
Oramos muito, mas acreditamos pouco. Não acreditamos nas palavras que nós mesmos liberamos. Não acreditamos nas palavras que nós mesmos de joelhos, noite adentro, fazemos. Terminamos muitas vezes a oração e nos levantamos do nosso joelho, colocamos em pé e ficamos com o mesmo temor antrora de quando dobramos o nosso joelho para orar. Nós não temos visto hoje uma igreja que acredita verdadeiramente na palavra genuína de Deus. Nós temos sofrido com isso. Nós temos sofrido intimidações, sabe por quê? Durante esse tempo todo vocês têm sido ministrados com a palavra viva, vocês têm lido a palavra viva, vocês têm recebido a palavra de Deus sobre o coração de vocês, amém ou não? Amém ou não? O pastor tem se desdobrado para trazer, o pastor tem se desdobrado para alimentar a sua igreja, para trazer uma palavra de força, de fé, de romper, amém ou não? Mas aí nós saímos daqui, depois de um culto de 1, 2 ou 3 horas o máximo, e quando nós chegamos na nossa casa, e quando nós chegamos no outro dia no nosso serviço, e quando nós começamos a ouvir os rumores que está dizendo dessa situação, dessa sequidão tão grande, nós ficamos com o quê? Com o nosso coração? Como fica o nosso coração? Como fica o nosso coração? Atemorizado. Ai meu Deus, será que é verdade? Ai meu Deus, está tendo facão na empresa. Ai meu Deus, e agora? Ai meu Deus, e agora que o meu filho vai ter que nascer agora? Eu já vou registrar o Miguel lá na empresa, ele já vai começar a ser registrado desde agora, porque daqui 65 anos ele vai se aposentar. Ai meu Deus, o que vai ser? Ai meu Deus, a saúde. Ai meu Deus, agora esse vírus da doença. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Mas no domingo, nos cultos da semana, no dia a dia seu, você ouviu uma palavra rema, Deus falou com você, Deus disse que sobre a tua casa não há encantamento. Deus diz que Ele é o teu provedor. Deus diz que Ele é o teu sustentador. Isso não quer dizer que nós não vamos passar por enfermidade, por lutas, por tribulações, mas Ele é aquele que cuida de nós. Amém, queridos? Vocês estão entendendo como que a igreja tem vivido? Marcamos culto de oração e a igreja vem com a igreja cheia. Tem culto de oração aqui, pastor? E a igreja cheia, né? Cheia de cadeiras para ser cheia. E aí a gente vem orar. E oramos, e oramos, e oramos. Mas quando nós saímos daquela porta para fora, nós não acreditamos em tudo aquilo que nós falamos. Vocês estão entendendo o que Deus está querendo falar contigo nesta noite? Amém? Deus está querendo derramar sobre a minha vida e sobre a tua vida a unção que Ele derramou sobre a vida de Elias, aleluia. A Elias, depois de uma batalha, não foi fácil, depois daquela batalha terrível, depois de estar cansado, exausto, ele estar ali, até mesmo talvez angustiado de tanta batalha que ele teve naquele momento, ele se levanta e diz: olha aqui, pode ir lá, rei, porque eu já ouço os ruídos de uma abundante chuva. Estava chovendo? Ele tinha visto isso? Ele tinha ouvido isso? Naquele momento que ele fala isso, ele tinha ouvido isso? Não. Ele tinha visto isso? Não. Mas ele tinha uma palavra de Deus que o Senhor tinha liberado sobre a vida dele, dizendo: assim que vocês terminar esses Baal, assim que você acabar com ele, assim que houver o arrependimento sobre a terra, aleluia, eu, o Senhor, aleluia, derramarei abundante chuva sobre esta terra. Eu preciso voltar a acreditar, eu preciso voltar a pôr em prática, eu preciso trazer de volta, através do meu envolvimento com Deus, todas as suas promessas que Ele fez sobre a minha vida.
Ah, queridos, se esses irmãos, se essas equipes que subiu aqui, se eles tivessem desistido, se eles tivessem abrido mão do projeto, se eles tivessem abrido mão dos sonhos de Deus, se eles tivessem dizendo, olha, isso aqui não vai dar certo não, vamos deixar isso para lá, é muito difícil, deixa isso para lá, a outra geração que vier vai fazer, não, eles tiveram convicção no coração, eles acreditaram em uma palavra que Deus liberou para algum deles, aleluia. E é por isso que eu e você estamos aqui hoje. Mas Deus quer levantar essa geração de uma forma diferente. Eu preciso entender, eu preciso crer e eu preciso declarar esta palavra na minha vida de oração. Aquilo que eu vou falar é aquilo que eu creio, é aquilo que eu vivo, é aquilo que eu acredito. O mundo vai mudar com isso? Não. As coisas vão melhorar com isso? Não. Mas sabe o que vai acontecer? A minha vida, ela vai ser transformada pelo poder da palavra de Deus. Oração tem que ser um modo de vida. Oração é uma comunhão entre eu e Deus. A oração que Ele ali faz, que nós fazemos todos os dias, ela exige tempo com Deus, e nós vemos isso. A Bíblia não relata aqui, não diz quantos minutos, não diz quantas horas, não diz se foi a tarde todo, o dia todo, ou se foi a madrugada dentro, que ele ficou ali orando, clamando, gemendo diante do Senhor, enquanto ele não viu a resposta clara e definida, ele não parou de orar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Todos nós viramos o ano, né? No dia 31 de dezembro, para o dia 1º, e fazemos uma retrospectiva. E fazemos algumas orações com alguns propósitos para o ano posterior que chega, não é isso? Amém? Vocês têm o costume, o hábito de fazer isso aqui? De virar, né? E aí nós fazemos ali um propósito de oração, de metas, de conquista. Fazemos ou não fazemos? Quem fez aqui esse ano? Deixa eu só fazer uma pergunta, você não precisa se manifestar. Você continua orando por pelo menos 2 desse tópico que você colocou na virada do ano? Está entendendo? Colocamos projetos, iniciamos orações, iniciamos busca no Senhor, começamos a falar com Deus. Ah, Senhor, eu preciso, Senhor, o Senhor vai fazer, Senhor, a tua palavra diz, ah, Senhor, isso, Senhor, aquilo, eu vou interceder. Daqui 2 meses, o máximo, nós deixamos isso de lado, e já estamos orando por outras situações, e já estamos mudando, e já estamos lá, e nós nem recebemos aquilo que nós estávamos orando, não é assim? Nessa noite o Senhor quer me ensinar, a eu e a você, a termos disciplina na nossa oração. Aí nós perguntamos, por que hoje há uma geração de uma igreja que ora e não recebe? Por que hoje acabou os milagres, os sinais, os prodígios, a maravilha? Porque hoje nós temos dificuldade de ver a manifestação e a glória do Senhor sobre a nossa casa. Não estou falando da igreja, agora sobre nossa casa, porque nós somos uma geração, ou melhor, nós éramos uma geração que orava sem discernimento de Deus. Que fazíamos simplesmente orações de palavras, palavras bonitas, eloquentes, palavras, e declaramos várias palavras, até mesmo dentro da Bíblia, mas daqui 2 dias nós deixamos de orar. Vocês lembram, quer mais um exemplo disso? Lembra de uma oração feita por um grande homem de Deus, um grande intercessor chamado Daniel? Quantos dias a oração dele ficou prendida? Que o rei da Pérsia prendeu a oração de Daniel, a resposta de Deus para Daniel, quantos dias ficou? Quem lembra aqui? Quantos dias? 21 dias. Mas a Bíblia diz que Daniel largou lá a mão, né? A Bíblia diz assim, Daniel largou, esqueceu lá, falou, já que não veio resposta hoje, eu orei, eu jejuei, eu clamei, não veio resposta hoje, eu estou indo embora. A Bíblia diz que ele permaneceu orando, clamando, buscando,
chamando. Amém? Aqui nós vemos que Elias sobe ao monte. E a ele subir ao monte, a Bíblia diz que nós precisamos ter essa disciplina, exigir um tempo com Deus. Ele começa a orar e ele diz para o moço: você vai lá no alto e vê se vai vir ali um sinal de uma chuva. E o homem vai lá, o seu discípulo, e diz assim: olha, voltou, não tem nada não. E ele diz: pois volta lá. E ele saiu da posição dele. Elias estava de que forma? Com a cara no meio do seu joelho, numa posição de gerar. Elias estava gerando. O seu discípulo volta e diz assim: Renato, não deu certo. Não, vai mais uma vez. Não deu certo. Acho que não é de Deus não. Eu acho que não é a vontade de Deus. Quantas orações você já abandonou? Quantos sonhos de Deus? Quantas direções que Deus te deu? Quantos projetos que Deus entregou na tua mão? E você abandonou porque a dificuldade da vida, as circunstâncias. Porque você orou 1, 2, ou 3, ou 4, ou 10 dias, e você não conseguiu ver, ou talvez você fez até um jejum de 21 dias, você fez uma campanha de 30 dias, mas você não conseguiu ter o resultado, e você simplesmente abandonou, parou. Quantas coisas estão aí paradas? Quantas coisas? Quantas vitórias que Deus tem para ti? Ah, mas se Deus quiser dar, Ele dá? Dá, claro que dá, Deus é Deus. Ele faz de diversas formas, mas Ele quer nos disciplinar, Ele quer nos ensinar a nós estarmos focados e acreditando naquilo que nós pedimos ao Pai. Por isso que Tiago diz: vocês pedem e não recebem, porque pedem mal. Você quer ver uma outra coisa que rouba o nosso foco da oração, dos propósitos definidos de Deus, da nossa vida? Os nossos pensamentos. Quantas vezes nós estamos no culto, não vou nem falar tanto da oração, mas nós estamos no culto, como talvez esse culto aqui que está acontecendo aqui, e o teu pensamento já não está mais aqui. Quantas vezes o pastor Renato, que é o seu pastor, está ministrando, falando, e você está fixo olhando para ele, e ele diz assim: nossa, pelo menos aquele irmão está olhando para mim, está entendendo toda a palavra. E aí o seu pensamento está em outro lugar. Mas lá em 2 Coríntios 10, 5, ele diz que nós devemos levar cativo o nosso pensamento no Senhor. Quantas vezes eu e você começamos, já pensou se Elias ali naquele momento, ele tivesse olhado de um lado, olhado do outro? É verdade, né? Está muito calor ainda, o sol está escaldante, está muito, não está ventando. Espera aí, deixa eu pensar, será que Acabe já chegou na casa dele? Ah, já chegou, então o que importou? Ah, mas espera aí, o que vai acontecer agora com Jezabel? Ah, mas eu preciso retornar. Porque o inimigo da nossa alma, a hora que você se propõe a orar, ele começa a jogar um monte de situações na tua mente. Na hora do culto, na hora da palavra que está sendo ministrada no culto, os ladrões da palavra, eles começam a roubar. E ele começa a desviar, e você começa a pensar em tantas coisas que você nem tem que pensar, mas você começa a pensar, começa a vir pensamento de amanhã, que você o almoço que você vai fazer amanhã, né? Como você já vai preparar ele hoje à noite, começa a já vir pensamento da segunda, da terça-feira, começa a já vir pensamento de que você vai fazer daqui a pouco, que você olha para o relógio e diz: esse cara começou a pregar agora, e ele pelo jeito ele vai varar a noite aqui pregando, né? O pastor Renato não deu hora para ele terminar, e o que vai acontecer que eu tenho que assistir ou ver alguma coisa? Não é isso que acontece conosco? Não é essa luta que nós temos? Ou isso não acontece aqui em Angra dos Reis? E com isso o inimigo vai enfraquecendo, e com isso nós vamos orando, e não vamos tendo resposta. Ora, pede e não recebe, porque pede mal. E aí a gente tem: mas como que eu peço mal? Né? Eu pedi coisa boa, né?
eu quero a conversão da minha família, eu quero que o Senhor continue me abençoando, eu quero a saúde, né? Eu quero que o Senhor, né, mude aí, me dê condições para eu ter uma casa. Deus quer dar casa? Quer. Deus quer dar um carro bom para você? Quer. É prazer de Deus? É prazer do Pai te dar isso. Mas muitas vezes nem nesses propósitos que são nossos pessoais, a casa, o carro, o casamento e tantas outras coisas que trazem benefício somente a nós primeiro, nós não temos convicção da nossa oração. A oração, ela nos dá acesso a Deus, as nossas necessidades. Quando eu começo a orar, quando eu começo a ter uma vida de oração, quando eu começo a ter essa prática dessa oração, de dar ordem, de dar comando para a minha alma, para os meus pensamentos, que eles têm que se submeter àquele momento, a uma conversa com Deus, a um tempo com Deus, eu começo a dar acesso para que Deus possa tomar conta das minhas necessidades. E o que é que mais nós queremos na nossa vida? Que Deus supra as nossas. Está escrito que Deus faz isso. Deus não trabalha nas nossas ansiedades, Deus trabalha nas nossas necessidades. Mas para que eu possa ter as minhas necessidades supridas, como Filipenses 4,19 fala sobre isso também, para que eu possa ter isso, eu preciso me envolver em oração com o Senhor. Eu preciso falar com o Senhor. Eu preciso investir um tempo com Deus. Eu preciso voltar a ter essa prática ativa na minha vida de orar. E nós vemos que foi isso que Elias fez. Pode ir. E vá rápido, porque a chuva está chegando. A chuva está vindo. E quando nós começamos a ter essa prática dessa oração, o Senhor traz primeiramente na minha vida e na sua vida. Sabe aquele momento em que Elias sobe? Queridos, Elias já tinha cumprido a tarefa de Deus, amém? Elias já tinha cumprido, já foi lá, acabou com todo mundo, né, pastor? Cortou a cabeça de todo mundo, quebrou todo mundo, sentou a espada em todo mundo, todo mundo fez e aconteceu, e levantou o Deus de Israel novamente, amém? Elias poderia muito bem pegar a sua malinha, a sua prancheta e fazer o quê? Ir para a sua casa, acabou, né? Vou descansar, estou cansado. Não, Elias sobe, diz, ó, vai lá, que vai vir chuva e eu estou indo embora, acabou e pronto. Não, Elias sobe, porque agora ele começa a gerar o quê? Através do poder de Deus, ele diz, Senhor, agora o Senhor vai continuar me usando, e eu vou entrar em quebrantamento, eu vou me aquebrantar, eu vou começar, Senhor, a buscar, Senhor, um coração puro, eu vou começar a fazer um quebrantamento por Israel, pela situação, pela nação que está aqui, e a palavra diz que quebrantamento é um mover do Espírito Santo em nossos corações, nos levando a reconhecer as nossas limitações, os nossos pecados, e a nossa necessidade de que temos que Deus em Deus, para que Ele possa realizar todas as coisas. Eu preciso começar a entender isso, eu preciso ir lá e me pôr de joelho e começar a me quebrantar diante do Senhor e falar, Senhor, começa a mover o meu coração, começa a tirar as pedras do meu coração, começa, Senhor, a limpar. Senhor, eu me movo nesta hora, nesse quebrantamento movido pelo Espírito Santo, Senhor, pelo meu esposo, pela minha casa, pela minha esposa, pelo meu filho, pela minha filha, Senhor, pelas necessidades que nós temos aqui, Senhor, familiar, e eu começo a me quebrantar diante de Deus. Sem quebrantamento nós não conseguimos vitória. A promessa naquele momento, qual que era a maior necessidade de Israel naquele momento, queridos? Qual que era a maior necessidade de Israel naquele momento? Era acabar com os profetas de Baal? Não, não era isso. Não era isso. O que Israel precisava? Do que Israel precisava? Fazia 3 anos e meio mais. Do que? De chuva. Está entendendo? Elias sobe para se quebrantar diante do Senhor. Elias sobe e começa a gemer diante de Deus.
Elias sobe e começa a chorar na presença de Deus. O quebrantamento, ele nos leva a ter uma direção clara acerca das decisões e ou situações a qual nós estamos enfrentando. Elias então começa a entender: Deus, eu liberei a palavra que o Senhor mandou, porque o Senhor falou que depois dessa debanda toda, o Senhor mandaria chuva aqui para Israel. Agora, Senhor, qual é a direção? O que vai ser? Como vai acontecer? De que forma, Senhor? E eu continuo aqui. Por isso que a Bíblia diz que o menino ia até o mar e voltava e dizia: ei, não tem nenhum sinal. Ele diz: eu preciso me quebrantar mais, eu preciso me arrepender mais, eu preciso clamar mais, eu preciso gerar mais isso, Senhor. O quebrantamento me leva a reconhecer o senhorio de Cristo. Senhor, talvez o meu ego, por eu ter vencido todos os profetas, por eu ter acabado com todos os profetas, Senhor, tem sido o Senhor erguido o meu ego, mas eu reconheço o teu senhorio, e só quem pode mandar chuva, como só quem poderia mandar fogo é o Senhor. Pois agora responda com chuva. E Elias continuou chorando. Estão entendendo os passos que nós precisamos ter para nós conquistarmos nossa vitória? Hoje, infelizmente, se banalizaram as conquistas da cruz. Hoje é muito fácil. Venha na campanha e receba tal coisa, venha fazer isso, a prosperidade de não sei o que, e acontece, e faz, e tantas coisas, e não ensina a igreja a ter vida com Deus, não ensina a igreja a ter uma vivência de oração, de comunhão com o Senhor, não ensina a igreja a ser cada igreja fortalecida em Cristo, para que cada igreja combata o mal na sua própria casa, e seja uma comunidade fortalecida e estabelecida. Sabe quando essa comunidade vai continuar sendo mais ainda abençoada? Quando cada um de vocês, como igreja e como família, colocar isso em prática dentro da sua casa. Quando vocês se reunirem aqui, a glória e a manifestação do poder de Deus vai ser tremenda. Nós não podemos deixar isso para um tempo. Nós não podemos deixar isso para momentos esporádicos que se há aqui na igreja, como um culto de oração que eu vou quando eu estou com necessidades. Mas eu tenho que ter essa prática. Eu tenho que reconhecer: Senhor, eu preciso que a minha família seja salva. Quantos estão aqui que a família não é salva ainda? Faz um sinal assim com a sua mão. É o teu desejo que sua família seja salva? Claro que é. Você gostaria de ver tua família aqui? Essas cadeiras estariam cheias, a galeria estaria cheia, somente com os familiares de vocês. Mas eu preciso gerar isso. Eu preciso chorar, eu preciso ir para a presença do Senhor, eu preciso acreditar. Porque muitas vezes nós nos apegamos em versículos isolados da Bíblia. Mas está escrito: crede no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. E por que não tem sido? Está entendendo, queridos? E nós lançamos essas palavras para nós e nós nos enganamos. Por que não tem sido então salvo? Aí nós dizemos assim: porque não é ainda vontade de Deus. Ué, mas Deus salvou. Deus quer salvar o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único, unigênito, o melhor, para morrer na cruz do Calvário, por mim e por ti, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Venha estar com ele, venha viver com ele. Mas para que isso aconteça, eu preciso fazer algumas coisas. E o que Deus quer que eu e você, algum dos passos, possamos fazer. Salmo 51, 10 fala sobre isso. Salmo 139, 23, 24 fala sobre isso. Salmos 19, 14 fala sobre isso. Sobre a nossa mente, quando nós somos roubados a nossa mente. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 fala sobre isso, que eu tenho que levar a minha mente a uma renovação, para que eu possa receber, para que eu possa aproveitar, para que eu possa conhecer, para que eu possa desfrutar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para com a minha vida.
Eu preciso me posicionar, eu preciso pôr uma disciplina sobre a minha vida neste mover de oração. E ali então o menino vai uma, vai duas, vai três, vai quatro, vai cinco, vai seis, e na sétima vez ele disse: olha, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem. Então disse ele: sobe mais uma vez, e diz a Acabe: vá com seu carro, desça rápido, porque a chuva já está vindo e não se detenha. E dentro em poucos o céu se enegreceu com nuvens e vento, e caiu uma grande chuva, e a mão do Senhor veio sobre Elias. Aleluia. A mão do Senhor quer estar sobre a minha vida e sobre a tua vida. A mão do Senhor quer estar ao meu e ao seu favor. A mão do Senhor quer se posicionar diante de mim e de você. Mas nós precisamos entender e compreender que eu e você precisamos ir para um quebrantamento, que eu e você precisamos ter um estilo de vida de oração, que eu e você precisamos ter comunhão com Deus. Eu preciso ter disciplina aos meus pensamentos, no meu momento, no meu clamor da minha oração. Eu preciso buscar ao Senhor. Qual é o milagre que eu e você precisa nesta noite? Qual é o milagre? O milagre para Israel, como eu disse, não era acabar com os profetas de Baal. Os profetas de Baal estando lá ou não estando, eles foram exterminados, depois nasceu uma nova leva. Não terminou na história. Nasceu outros deuses falsos. Nunca parou. Mas o milagre para Israel era a chuva. Havia sequidão. Havia sequidão. E eles precisavam. Um homem se posicionou diante de Deus para orar, para clamar. E ele não se levantou enquanto ele não viu o sinal de Deus daquilo que ele orava. Deus quer me levar de volta a orar. Deus quer te levar de volta a orar. Talvez você e eu já paramos de orar por tantas coisas. Deixamos de gerar os sonhos de Deus. O inimigo diz assim: olha, isso não é de Deus não. Se fosse de Deus já tinha acontecido rápido. Como eu disse, a Bíblia não relata quantas horas Elias ficou ali. Não tem como. A Bíblia não relata. Nem os melhores teólogos poderiam dizer isso. Poderíamos colocar uma suposição. Talvez ele ficou umas 4 horas. Não sei. Mas o que seria 4 horas para você? O que seria um mês? Talvez hoje esses irmãos que vieram aqui estão vendo o fruto. Talvez alguns, como o pastor citou, parece que teve alguém que já partiu para o Senhor, pastor, é isso? Talvez não chegou a ver. Orou, gerou, chorou, gemeu, continuou convicto. E o Senhor o arrebatou, o Senhor retirou para si, e ele não chegou a ver os frutos, mas ele foi útil. Deus quer que eu e você voltamos a ser útil para Ele. Deus quer que nós voltamos a não desistir daquilo que Ele gerou no teu coração para gerar, daquilo que Ele trouxe no teu coração. Sabe aquela vida? Sabe aquela pessoa, sabe aquela família, sabe aquela situação, sabe aquela causa? Eu não sei para que você tem que orar, eu não sei qual o motivo que Deus trouxe você aqui, eu não sei qual o motivo que Deus colocou você neste lugar, eu não sei qual o motivo que Deus te chamou do mundo das trevas para te trazer aqui, além de te dar salvação. Eu não sei qual o motivo que Ele diz: eu vou usar esta irmã, eu vou usar este irmão, eu vou usar esse jovem, porque eu preciso dele gerando, eu preciso que ele gere chuva sobre tal situação, eu preciso que ele gere chuva sobre tal situação, eu preciso que ele gere chuva sobre tal situação.
E nós não vendo o sinal de Deus, nós paramos de orar. Mas eu quero te desafiar você nesta noite. Você que quer que o mesmo Espírito que estava sobre Elias desça sobre você nesta noite. E faça você voltar a orar. Os sonhos de Deus sobre você, sobre o teu útero. Nós temos um útero espiritual. Amém? Homens e mulheres temos um útero espiritual. E este útero que o Senhor nos deu, ele serve para gerar. E gerar os sonhos e os projetos de Deus sobre nossas vidas e sobre a comunidade que nós estamos vivendo. Através dos nossos sonhos, através da oração de Elias, do gerar de Elias, o povo de Israel foram todos abençoados. Através da minha vida, através da tua vida, muitas pessoas serão abençoadas com os sonhos e os projetos que Deus coloca no nosso útero. Mas sabe o que acontece muitas vezes no nosso útero? Nós temos miomas nos nossos úteros. E aí você diz, pastor, eu oro, mas eu não consigo gerar. Porque talvez o teu útero está com mioma. Mas nessa noite o médico dos médicos, Jesus Cristo, ele vai curar os teus miomas nessa noite. Existe uma doença chamada endometriose, que é um problema muito sério no útero das mulheres. E isso também acontece no útero espiritual, que não deixa gerar. Lança para fora a semente que é jogada dentro do útero. Mas nesta noite, se algum de nós temos essa doença, o Senhor vai nos curar nesta noite. E Ele vai limpar o nosso útero, para que nós possamos receber novamente essa semente que o Senhor tem. E voltamos a gerar em nome de Jesus. Talvez você diz, pastor, eu estou na igreja, eu estou batalhando, pastor, eu estou orando, eu estou aqui junto, eu estou aqui crendo, eu estou acreditando, mas eu não consigo gerar, porque eu estou com problemas nos meus hormônios. E o Senhor nesta noite, Ele vai trazer ordem e vai pôr os seus hormônios em dia novamente, para que você possa gerar. E um quarto fator que faz com que o homem não gere, com que a mulher não gere, eu estou falando espiritualmente, que não gere, é o câncer de útero. E nesta noite, Jesus, aleluia, o nosso Senhor que cura, o médico dos médicos, Ele está aqui, aleluia, para que o meu útero, para que o teu útero seja limpo por completo, e nós passamos a gerar, a dar frutos. Quando o Senhor diz que eu e você fomos chamados em João 15:16, não fosse vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis, e o vosso fruto, a fim de tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então significa que eu tenho que dar fruto. E o fruto tem que permanecer. E para ele permanecer, ele não pode ser bichado. E se tiver alguma dessas doenças aqui, eu posso até gerar, mas vou gerar com deficiência. Eu posso até conquistar, mas vou conquistar com defeito. Mas o Senhor vai nos limpar nessa noite. Você crê nisso? Você crê nisso? Eu sei que você é a igreja que crê, amém? Você crê em milagre, não crê? Amém? Aleluia. Se você não crê em milagre, eu creio por você, porque eu creio em Jesus. E se eu creio em Jesus, Ele é milagre puro. Aleluia, eu sou um milagre de Jesus. Amém, queridos? Então eu quero convidar você a se colocar de pé nesta hora. O grupo de louvor puder me ajudar aqui. Eu quero que você, nesta hora, feche os seus olhos.
Talvez você encontrou um pouco de dificuldade no seu dia a dia. Talvez os sonhos de Deus. Como era o sonho daquelas pessoas de Israel, que viesse a chuva, que chovesse. Eles almejavam a chuva. Elias se levanta. Para Israel, o que marcou a história não foi a morte dos profetas de Baal, foi a chuva que desceu. Chuva traz vida. Chuva traz vida. Chuva mudou a história de muita gente. Chuva trouxe alimento. Quando chove, traz alimento. As águas de Deus que caem sobre nós, que caem sobre a terra, ela gera vida. E aquela chuva vinha do Senhor, era a chuva do Senhor sobre Israel. Sabe por quê? Porque Elias se propôs a se quebrantar, a se humilhar, a interceder, a orar. Elias se propôs a gerar, a trazer novamente a existência daquela palavra que ele tinha liberado: vai chover, ei, vai chover, vai vir milagres sobre Israel. Você precisa de um sinal de Deus nesta noite. Talvez você findou aqui os 30 anos desta igreja, desta congregação, deste ministério, deste local, e você diz: está fazendo 30 anos, está fazendo aniversário, mas eu não tenho alegria. A minha história, a minha vida não é de alegria. Eu venho na igreja, eu sou só um participante. Eu venho culto pós culto, mas a minha história não muda, a minha vida não muda. A seguidão continua a mesma na minha casa. Talvez você já foi aconselhado pelo pastor Renato, pela pastora Vanessa, você já recebeu oração de imposição de mão, eles já jejuaram contigo, mas não mudou, porque você precisa de um sinal de Deus na tua vida, você precisa da chuva de Deus na tua vida. Mas para que isso aconteça, o Senhor está te chamando: fala comigo, volte a orar, volte a deixar eu usar o teu útero, volte a deixar eu usar os sonhos que eu coloquei dentro de você, que eu coloquei na tua vida. Agora eu quero que você gere esses sonhos. Eu vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto você pedir ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Eu não posso dar fruto em época de seca. Eu não posso dar fruto, não nasce fruto na sequidão do sertão. Por isso o Senhor quer colocar água na tua vida nesta noite. A água vida, a água viva está aqui, os sonhos de Deus, a qual Ele te chamou como intercessor, a qual Ele te chamou como um homem, uma mulher, que vai servir, aleluia, para Ele gerar os projetos que eles têm para este bairro, para esta comunidade. E esses projetos começam na tua casa, começam na tua família. Quais são as promessas de Deus na tua casa? Quais são as promessas de Deus na tua família? Quais são as promessas? Eu quero que você lembre delas agora. Quantas promessas você deixou de lado? Quantas promessas você deixou? Quantas promessas? Quantos sonhos de Deus? Quantos sonhos que o Senhor diz: filho, comece a orar, continue a orar, porque foi eu que coloquei dentro de você esse sonho. Esse projeto é meu, filho. Matar o seu sonho. E a sequidão veio, sufocando o teu coração. os dias vieram, os momentos ruins vieram, as situações difíceis vieram. E ferido, filho, perdeu a visão. Filho, você foi desistindo, você foi abandonando. Matar os teus sonhos. O inimigo disse: olha, não, isso não serve, não é para ti. O inimigo disse: não vai acontecer, não tem mais jeito.
Mas o Senhor está aqui nesta noite te chamando, Elias. Te chamando, Elias, te chamando, Elias. Tem Elias aqui nesta noite. Tem Elias aqui nesta noite. Tem Elias aqui nesta noite. Deus levanta uma geração de Elias. Deus levanta uma geração de Elias. Homens e mulheres que creem, homens e mulheres que acreditam, homens e mulheres que vão deixar ser utilizado para que o milagre de Deus caia sobre a terra. Deus está restaurando. Tu és o Senhor neste lugar. Cura, Senhor, cura esse útero. Cura esse útero, Senhor. Cura esse útero deste homem. Cura esse útero desta mulher, Senhor. Tira, Senhor, o mioma. Tira o câncer. Tira, Senhor, em nome de Jesus. Vai pra fora, Senhor. Libera a cura sobre a tua vida. Você vai voltar a orar. Você vai voltar a clamar. Você vai voltar a falar com Deus e ser útil no reino de Deus. O som de conquista, o som de multiplicação. Há uma unção do Senhor que te libera a cura. Se tentaram O útero de Elias estava ali. Sonho, sufocando Talvez passou um dia. Talvez passou 2 dias. Talvez passaram anos e você não tem resposta daquela oração. Você não tem resposta daquele clamor. E você abandonou, você desistiu, você deixou de lado. Você diz, eu não consigo, não é mais. O Senhor está dizendo, eu que coloquei dentro de ti, filho. Eu que coloquei dentro de ti, filha. Volte a orar, volte a gerar, volte a gerar. E agora você vai gerar de uma forma diferente. Você vai gerar pelo Espírito Santo. Você vai gerar pelo Espírito de Deus. Você vai gerar pela manifestação da glória do Senhor. Jamais vão morrer. A igreja não pode parar. A igreja não pode parar. Não pare de adorar. A igreja, levanta teus olhos e vê. Deus ela está traz cura. restaurando teus sonhos. Sonhos de Deus. É a tua visão. A resposta de Deus. Recebe a cura. Começa a ver a mão de Deus. As mãos de Deus estão aqui. A Bíblia diz que ela não está encolhida. Os seus ouvidos não estão acravados. As suas mãos não estão encolhidas para que Ele não possa abençoar, para que Ele não possa responder, para que Ele não possa ouvir as suas orações e responder. Mas Ele disse que os nossos pecados faziam separação entre nós e Ele. Mas nessa noite Ele nos ensinou a nós nos aquebrantarmos. Ele nos ensinou a nós nos humilharmos diante dEle. Ele nos ensinou a nós nos arrependermos diante dEle. E as mãos dEle serão estendidas sobre nossas vidas, aleluia. E a resposta do Senhor virá. A Bíblia diz que o moço voltou para Elias e disse, eu vejo uma mão, como uma mão. Eu vejo como uma mão de um homem que sobe do mar. O Senhor está estendendo a mão para ti nesta noite. Aquelas mãos que estavam pregadas naquele Calvário, aquelas mãos que estavam ensanguentadas naquele Calvário, Ele está estendendo para a minha vida, Ele está estendendo para a tua vida nesta noite, para trazer cura sobre nós, para trazer cura e transformação. O som de ousadia, o som de conquista, o som de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção. O som de ousadia, o som de conquista, o som de multiplicação. Aleluia. Nós estamos encerrando o culto, mas antes de encerrar, eu quero convidar você que o Senhor tocou o seu coração para esse momento de restauração e renovação de aliança, de propósito e de sonho. Você sair do seu lugar
E você vem aqui à frente, nós vamos encerrar orando por você. Pode sair do seu lugar rapidamente. Pode vir. O Senhor falou ao seu coração. O Senhor trouxe ao seu coração a restauração, chamado, ou Ele abriu a sua visão para ver. Você parou de orar e hoje você foi tocado para retornar à oração. Sai do seu lugar e venha rapidamente. Pode vir. Em nome de Jesus. Pode vir. Fecha os teus olhos. E começa a declarar para Deus: Senhor, assim como eu vim aqui à frente, eu estou indo em todos os lugares que o Senhor me ordenar. Tudo que o Senhor me disser para fazer, eu vou fazer. Todas as coisas que o Senhor tem para realizar através da minha vida, eu recebo. E eu assumo essa posição estratégica. Eu assumo. Pode dizer para Deus: nós estamos dizendo diante dele, nós vamos realizar. Nós vamos fazer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, é na tua presença que nós estamos. E nós declaramos, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, nós declaramos, Pai, que vamos agir firmados em Ti, fundamentados na Tua palavra, direcionados pelo Teu Espírito. Nós vamos até o acabe do nosso tempo. E nós vamos declarar que o verdadeiro Deus só há um nos céus e na terra. E que o verdadeiro Deus é o Senhor. E nós nos levantamos em oração nesta hora e declaramos, Pai, todo mal que tem se levantado nessa cidade, para declarar que Baal é que faz, que Baal é que realiza. Nós nos levantamos declarando que há profetas do Senhor nessa cidade, e o Senhor tem espalhado estes profetas para em todos os lugares, ali declararem um novo tempo, declararem a chuva, declararem a realização da vontade do Senhor. Lugares aonde Baal havia declarado o seu senhorio, Pai, nós nos erguemos e para declarar em todos os lugares, o Senhor trará chuva nos lugares de sequidão. Nesta cidade, meu Pai, nós nos levantamos e declaramos, Pai, um povo santo se levantando, mesmo diante da maioria, Senhor, estendida a idolatria. Nós nos levantamos em uma só voz e declaramos que o milagre vai vir, que a obra vai acontecer, que a vontade do Senhor vai ser estabelecida. E nós nessa hora rompemos com toda a influência que antes intimidava, que antes fazia calar, e diante, Senhor, de toda a influência, nós declaramos: o Senhor é que vai agir, o Senhor é que vai realizar. Meu Deus, lares que estavam se desfazendo, nós declaramos, Pai, naquele lugar de sequidão agora, chuva, restauração, quebrantamento, liberação de perdão. Meu Deus, nos apossamos do ministério da igreja do Senhor. Meu Deus, há muito para fazer em Teu nome. E agora oramos por cada pastor, cada liderança, em suas igrejas espalhadas. E pedimos, Pai, traz o quebrantamento, a renovação, o despertamento espiritual, de forma que a obra seja realizada, de forma que o Teu nome seja exaltado. Meu Pai, realiza tudo isso, meu Senhor, em nome de Jesus. E agora que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho e aonde colocar a planta dos teus pés, em nome de Jesus. Amém e amém.